This message comes from Greenlight. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest, with your guardrails in place. With Greenlight, you can send money to kids quickly, set up chores, automate allowance, and keep an eye on your kids' spending with real-time notifications. Join millions of parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get started risk-free at greenlight.com/Spotify. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio. Então, não tem recado além do de sempre, que é apoia a gente, entra lá no site milcrimes.com.br e aí você tem todos os meios que você pode apoiar. Beleza? É isso e bora pro caso de hoje. O Frederick Bailey Deming, ele nasceu em 30 de julho de 1853, num lugar chamado Ashby-de-la-Zouch, que fica na Inglaterra. Ele era uma criança muito difícil e dizem que ele era extremamente apegado à sua mãe. E quando ela morreu, ele ficou muito traumatizado. Aos 12 anos, ele começou a trabalhar como aprendiz de encanador e aos 16 ele resolveu fugir de casa, sair, levar uma vida nova. Ele fugiu com marinheiros em um navio. Começou aí a sua vida nova, era na verdade uma vida de crimes. Então, algumas fontes dizem que ele ainda adolescente encontrou o corpo de uma mulher degolada na frente de casa, isso na Inglaterra ainda, e ele chegou a ser suspeito desse assassinato, mas o caso nunca teve solução. E aí, depois de muitas viagens, ele conheceu e se casou com uma mulher chamada Mary James e teve 4 filhos com ela. E, assim, às vezes a família inteira acompanhava ele nas viagens para outros continentes, inclusive 2 filhos nasceram na Austrália. Isso porque ele vivia dando golpes, e aí quando ele era descoberto, a família inteira tinha que se mudar. Então, em setembro de 1890, o Frederick foi preso por fraude e passou 9 meses encarcerado. E aí, em julho de 1891, ele se mudou com a família para Rainhill, na Inglaterra, usando o nome falso de Albert Williams. Em setembro desse mesmo ano, o Frederick assassina a mulher dele e os 4 filhos, que eram todos crianças, inclusive tinha criança de colo com poucos meses de idade. E aí ele enterrou os corpos deles todos em frente da lareira de uma casa que eles tinham alugado para morar. Então, geralmente em frente à lareira, naquela época tinha uma pedra muito grande, né? Eles botavam uma pedra, e aí ele ergueu essa pedra, enterrou os corpos, cobriu com cimento e botou a pedra de volta. Então, pros vizinhos e quem quer que perguntasse da Marie, das crianças, né? Ele dizia que, na verdade, ela era a irmã dele, né, e as crianças eram filhos dela, que estava morando com ele por um tempo, assim, era algo temporário, então agora ela tinha voltado para casa. E naquela época, né, ficou por isso mesmo. As pessoas realmente às vezes nem tinham como verificar se isso era verdade ou não. Pouco tempo depois de assassinar a família inteira, ele se casou novamente aí com uma mulher chamada Emily Mather. Ainda naquele ano, os dois foram embora da Inglaterra e foram morar na Austrália. Eles se mudaram para Melbourne. O casal desembarcou em Melbourne em 15 de dezembro de 1891 e 2 dias depois, no dia 17, o Frederick alugou uma casa em Windsor. Só que não só alugou a casa, ele também comprou cimento e ferramentas.
isso se preparando para mais um assassinato. No dia 25 de dezembro, então não ficou nem um mês morando aí com a nova esposa na Austrália, o Frederick assassinou ela e também se livrou do corpo do mesmo jeito, só que dessa vez no quarto. Ele enterrou ela no chão do quarto, em frente à lareira que tinha lá. E também cobrindo com cimento, né, que ele tinha comprado aí em preparação. No ano seguinte, o Frederick dá uma pausa nos assassinatos, por um tempinho só, mas ele não parou de cometer crimes, né? Ele dava golpes, roubava, usava identidade e documentos falsos, enfim, ele era um 171. Ele, entre os nomes que ele usava, tinha o de Barão Swanson, ele dizia que ele era um barão, e ele falava que era engenheiro e aí conseguia conquistar a amizade de vários homens de negócio, né? Como, por exemplo, um joalheiro que era de Melbourne, de quem ele roubou diversas joias. Durante esse tempo, ele conheceu outra mulher que ele cortejou durante uma viagem de barco na Austrália, esta jovem chamada Kate Rosenfeld. E eles passaram alguns dias nessa viagem de barco, ele ficou ali cortejando ela, deu joias, enfim, e ela aceitou, né, os avanços dele e falou assim, ok, então vamos planejar nosso casamento. Não vou começar um relacionamento, mas eu aceito aí um noivado, a gente vai conversando e mais pra frente a gente casa. E aí eles se combinaram, né, de se casar, ela ia voltar pra Melbourne e ele ia procurar uma casa e um trabalho. Tecnicamente, era isso que ele falou pra ela, né? Isso na cidade de Southern Cross. Eles combinaram de morar juntos lá. Mas no dia 3 de março de 1892, a polícia foi chamada até uma casa em Windsor. O dono dessa casa, chamado John Stanford, relatou que havia alugado para um homem chamado Frederick Druin e sua esposa. Ele percebeu que esse homem tinha comprado cimento, e aí ele questionou por que você comprou cimento, a minha casa não precisa de cimento, não precisa fazer nada. E aí ele respondeu, né, o Frederick falou que ele ia reparar os diversos buracos de prego que tinham nas paredes da casa, por isso ele comprou cimento. E aí o John falou, tá, ok. Várias semanas se passaram até que o dono da casa chegou lá para receber o aluguel e aí ele descobriu que a casa estava vazia. Ele até esperou alguns dias, né, para ter certeza, perguntou pros vizinhos. Todo mundo falou que a casa estava vazia há um tempo e aí o cara foi embora, né, com a esposa, não avisou, mas enfim, alugou a casa para outra família. Que aí esses novos moradores, não demorou muito, eles começaram a reclamar de um cheiro muito forte vindo do quarto, um cheiro de cadáver. Então, o John, assim que eles contaram isso pro John, reclamaram pra ele, ele chamou a polícia para investigar. Os dois policiais descobriram o corpo da Emily, já em avançado estado de decomposição, e a autópsia revelou que ela tinha sido atingida com um objeto pesado na cabeça e teve a garganta cortada. O Frederick tinha deixado algumas malas para trás e pelas etiquetas a polícia conseguiu rastrear ele até o navio que ele e a Emily tinham chegado da Inglaterra e tinha uma descrição física dele, né? Então essa descrição batia com a de um passageiro que se apresentou como Albert Williams e mais pra frente também as pessoas descreviam ele como um homem muito simpático, muito falante, né? Muito expansivo. E aí as pessoas acabaram também mais pra frente reconhecendo ele como o Barão Swanson, aí em outra cidade. Ainda em março, no dia 16, isso então 2 semanas depois que o corpo da Emily foi encontrado, a milhares de quilômetros de distância, em Rainhill, na Inglaterra, foram descobertos os 5 corpos da primeira esposa e dos filhos do Frederick em circunstâncias idênticas ao corpo da Emily. É muito interessante que foi um espaço muito curto de tempo que foram encontradas as vítimas dele, né? Mesmo que tenha levado aí um tempo entre os assassinatos. Um mandado de busca foi emitido pela polícia da Austrália em nome de Albert Williams, e aí os jornais ofereciam uma recompensa de 100 libras por qualquer informação que levasse à captura dele, e junto das notícias tinha uma descrição detalhada dele. Essa descrição levou a uma denúncia em Perth, né, na Austrália Ocidental, sobre um homem chamado Barão Swanson, que batia com essa descrição. Esse mandado foi atualizado para incluir o nome, né, do Swanton,
E além de uma descrição das joias que ele poderia estar usando, porque, né, apareceram aí as vítimas de roubo dele. As pessoas falam, o joalheiro roubou tal joia minha, enfim, algumas posses, né, que ele tinha roubado. Em Southern Cross, o Frederick, que estava usando o nome do barão, havia conseguido um trabalho como engenheiro em uma mina de ouro. Aposto que ele estava muito, muito feliz pela oportunidade aí de poder roubar ouro, né, ali da mina mesmo. Então, a polícia ficou sabendo, né, que ele estava lá, e aí ele foi preso em 11 de março de 1892, 8 dias depois do descobrimento do corpo da Emily. Quando ele foi revistado, a polícia encontrou as armas usadas nos assassinatos, que eram uma faca e uma machadinha. O Frederick foi levado até Victoria para ser julgado pelo assassinato da Emily. No caminho, multidões furiosas se juntavam para tentar atacar ele, porque a notícia tinha corrido que ele não tinha matado só ela, mas também 4 crianças, né, os próprios filhos lá na Inglaterra e a primeira esposa dele. Essas multidões estavam tão raivosas que elas quase, assim, elas balançavam o vagão do trem que ele estava. A polícia teve que trocar ele de navio, enfim, fizeram altas manobras para ele não ser linchado na rua. E, né, a notícia se espalhou, aí a revolta das pessoas e o interesse pelo caso estava aumentando cada vez mais. E isso levou a mais denúncias, né, dos inúmeros nomes falsos que o Frederick usava e, posteriormente, a descoberta do seu verdadeiro nome. A sua nova pretendente, né, e que certamente seria sua próxima vítima, a Kate, ela estava em Melbourne se preparando para ir morar com ele, quando ela recebeu um telegrama da irmã, que sabia de toda a história, ela tinha contado tudo. A irmã também sabia o nome, né, que ela tinha falado, o barão lá. E a irmã soube da notícia da prisão dele e mandou um telegrama para ela, falando só para ela não ir, não continuar com essa viagem, esquecer esse plano, mas não falou por quê. A Kate só entendeu o que a irmã quis dizer quando ela saiu de casa. De casa não, ela estava num hotel, né? Ela saiu e ela viu um grupo de pessoas reunido em frente a uma banca de jornal, discutindo sobre a prisão do Frederick. E aí ela se aproximou, viu sobre o que eles estavam falando e viu as notícias, né? Tinham lá as imagens dele, enfim, e a descrição e o nome dele. Então, ela desmaiou na hora, foi levada de volta pro hotel, e aí lá no hotel já estava a polícia esperando para conversar com ela. O Frederick chegou a escrever para ela, para Kate, dizendo que ele era inocente e implorou para que ela ajudasse ele com dinheiro para pagar os advogados. Ele falou que ela tinha que vender as joias que ele tinha dado de presente para ela. Essas joias eram todas roubadas, né, de vítimas dele, ou eram as joias das ex-mulheres que ele assassinou. Ele retirou as joias, matou as mulheres, tirou as joias dos corpos delas, né? E deu pra Kate como presente. Então, a Kate se recusou a ajudar e foi uma das testemunhas do julgamento. Esse julgamento do Frederick virou uma notícia internacional, virou uma febre local, as pessoas estavam obcecadas pelo caso. Aí, pra quem acha que true crime é algo recente, né, as pessoas sempre gostaram. Então, as histórias, assim, começou a surgir muita história sobre ele, incluindo uma que dizia que ele tinha contraído sífilis. E, por conta da doença, né, ele via o fantasma da mãe dele, que acordava ele durante a noite e ordenava ele a matar. Outras pessoas, inclusive médicos, né, que acompanharam ele enquanto ele estava preso aguardando julgamento, diziam que ele contava histórias que tinha saído armado várias vezes pela rua em busca dessa mulher que teria passado sífilis para ele para assassinar ela. Não sabemos se é verdade. Então, o julgamento pelo assassinato da Emily começou no dia 2 de maio. Ele foi julgado como Albert Williams, porque ele se recusou a falar o nome real dele, mesmo a polícia sabendo, e aí tinha sido a acusação como Albert Williams e ficou por isso mesmo. Foi assim. Então, o advogado dele tentou usar a defesa de insanidade, né, que não deu certo. Ele foi examinado por 6 médicos diferentes e nenhum deles confirmou com certeza que ele tinha transtornos psiquiátricos que impedissem ele de
discernir o certo do errado. Esse julgamento durou 4 dias, mas esses médicos também, eles acabaram sugerindo que ele tinha epilepsia, porque ele teve vários ataques, né, que aconteceram durante esse período que ele estava em julgamento, convulsões, né, ele tinha. Foi confirmado que ele realmente tinha sífilis, né, o que poderia prejudicar suas funções cognitivas e explicar as fantasias sobre o seu passado, essas histórias que ele contava de ver o fantasma da mãe, ou era só a conversinha dele, porque ele era uma pessoa que conseguia passar conversa, assim como todo bom golpista. Então o Frederick, ele também ignorou os conselhos do advogado e depois, no próprio julgamento, ele não apresentou remorso algum e até disse que a Emily estava viva. Ele falou durante 1 hora e contou muitas vantagens sobre as suas viagens e aventuras pelo mundo inteiro. E ele também, assim, falava basicamente que quem atravessou o caminho dele, tentou prejudicar ele não tinha remorso nenhum, né, de ter feito mal para essas pessoas. Nos últimos dias do julgamento começaram a surgir rumores que acusavam ele de ser o Jack o Estripador. Inclusive, é uma teoria que muita gente acredita até hoje que ele sim ele é um forte candidato a ter sido o Jack Estripador, mas o problema é que não se tem realmente provas, né, de que ele estava lá na época que aconteceram os assassinatos, né, que ficaram conhecidos como vítimas do Jack Estripador. Então, assim, não dá pra ter certeza. O Museu do Crime, né, não aceita mais ele como um suspeito. Muita gente acha que não tem nada a ver, mas fica aí no ar. Por isso que o caso dele também ficou tão conhecido, né, virou meio que uma sensação, assim, na Austrália até hoje. Tanto que fizeram a máscara mortuária dele, tá em vários, mais de uma, inclusive, que está aí disposta em vários lugares. Mas é isso, ele é um dos candidatos a terem sido o Jack Estripador. Não sabemos se era mesmo ou não. Ele foi considerado culpado do assassinato da Emily, foi condenado à morte e passou seus últimos dias escrevendo uma autobiografia que, na verdade, foi destruída pelo governo australiano. Eles falaram, não queremos que você deixe aí a sua história. A gente não aceita que você ganhe dinheiro com isso, porque iam pagar dinheiro pra ele, não sei pra quem ia ficar depois que ele fosse executado, né, mas o governo falou, não, a gente não quer que isso seja divulgado e destruíram a autobiografia dele. E aí mais de 10 mil pessoas se juntaram pra comemorar a execução dele, e o Frederick foi enforcado no dia 23 de maio de 1892. Ele tinha 38 anos apenas. Então fica aí uma história que até hoje é muito, muito lembrada. Na Austrália é um caso muito emblemático e também tem essa ligação que é interessante, não sabemos se é verdade ou não, de que ele seria o Jack Estripador. Então é isso, gente. Se você tiver qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail 1001crimes@gmail.com. E semana que vem estamos de volta. Beijão, até mais.